Salve, salve, minha gente, galerinha aí do nono ano, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, como vocês quiserem, né? Então, espero que todos estejam bem e vamos aqui retornar as nossas atividades, né, as nossas aulas, só que por aqui, por este canal, de forma remota, vocês assistir às aulas de História. Então, nós vamos hoje trabalhar o Brasil República, né? Então, o Brasil República. Nós tivemos o Brasil no período em que foi uma monarquia, né? Nós tivemos uma monarquia, o Brasil monárquico, ó, uma monarquia, onde tivemos um rei. Tivemos o Brasil também império, né? Nós tivemos aqui os dois Dom Pedro. Os dois Dom Pedro, o primeiro e o segundo. É isso, Dom Pedro I e o Dom Pedro II. Só que nós vamos agora para o Brasil República. E lógico, para chegar até esse Brasil República, quando o Brasil se tornou uma república, teve que passar por tudo isso aqui, né? É importante também que nós possamos fazer uma reflexão, um estudo sobre a proclamação da República. Sobre a proclamação da República, que acontece aqui em 15 de novembro de 1889, né? Que acontece em 15 de novembro de 1889. Então, isso aqui foi a proclamação da República. Então, como se deu essa proclamação da República, se Brasil antes ainda era império governado por Dom Pedro II, né? O Brasil passava por uma série de problemas econômicos, né? Administrativos, religiosos, né? E alguns fatores foram importantes para que Dom Pedro pudesse cair, né? Para que pudesse se chegar à República. Lá no 8º ano, vocês estudaram um movimento muito importante chamado Iluminismo. O Iluminismo, onde trabalha a ideia da razão, não é? Que vem iluminar o homem que possa pensar de forma diferente, exclui aquele pensamento relacionado à questão da fé, lá da Idade Média. Então, essa questão do mundo das luzes e fazer que as pessoas pensem de uma forma diferente, ele veio também trazer a questão com a república, né? A questão do iluminismo. Então, isso foi um movimento que acontece lá no século XVIII e que influenciou também tudo aqui na América, né? Inclusive, nós tivemos a independência norte-americana dos Estados Unidos, influenciada pelo movimento do iluminismo. E justamente nesse período, o Brasil ele era uma única monarquia entre repúblicas que acontecia. E esse movimento foi se tornando muito forte por alguns personagens políticos aqui no Brasil e fizeram com que lutaram através de manifestos, né, e de reivindicações para que o Brasil pudesse se tornar uma república. Professor, foi muito bom? Não sei, a gente vai discutir isso aí, vocês irão colocar o ponto de vista de vocês. É importante também vocês entenderem o que é a palavra república. República vem lá de res publica, ó, res publica, que é uma palavra que quer dizer coisa do povo, coisa do povo. A república é uma coisa do povo. O que é uma coisa do povo? É uma coisa pública, é uma coisa de todos, né? Onde possa ter a participação da sociedade, do povo, da população, não é? E ela traz essa ideia de escolher um representante. Quando nós fizemos a República, nesses manifestos aí, é uma ideia de federação. A gente vai discutir isso mais na frente, né? Uma ideia de federação, a gente vai discutir isso. Inclusive, hoje nós estamos o quê? A República Federativa do Brasil, né? República Federativa do Brasil. Pois bem, então voltando aqui à questão da proclamação da República.
a monarquia na época passava por vários problemas, né? Um desses problemas principais era o problema religioso, né? O problema militar com o exército e o problema com os fazendeiros, os grandes donos de fazenda. Então, algumas situações, alguns problemas que o rei Dom Pedro, aliás, o imperador Dom Pedro II, né, que foi o Pedro de Alcântara, ele teve com essas pessoas, fizesse com que os militares pudessem proclamar a República no Brasil. Então ele teve problemas com a religião, problemas com o exército não estava se dando bem com digamos assim, com o imperador, e esses problemas foram se acumulando e fez com que acontecesse a República, né? Então é porque são muitas coisas para se falar em um vídeo, em um curto intervalo de tempo, então eu vou fazer aqui de forma mais resumida possível para vocês. Então, um dos maiores representantes, né, do exército na época aqui era o Marechal, que inclusive vai ser o presidente da República, o Deodoro. Deodoro da Fonseca. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca era um dos chefes do exército e uma das pessoas de confiança do imperador. Só que o imperador sabia dos rumores que estavam ocorrendo, né, à sua volta acerca do pedido das elites brasileiras pela instauração da República. Então, o imperador, em um jantar com o Marechal Deodoro da Fonseca, ele chega até conversar com o mesmo e pergunta: Deodoro, você é fiel a mim? E o Marechal Deodoro afirma para ele que é fiel, ou seja, ele fez essa pergunta porque ele entendia que o chefe do exército era o Marechal, ele poderia, junto com os outros aliados, né, se corromper e proclamar a República no Brasil. Então, Marechal Deodoro, né, dias depois dessa reunião, desse jantar com o imperador, ele estava até doente na casa dele quando recebeu visitas de grupos políticos dizendo que iam instaurar a República no Brasil e pediram a opinião de Deodoro da Fonseca se ele apoiava aquele movimento para a instauração da República. E Deodoro disse que não, né? Naquele momento não, ele estava até um pouco adoentado e ficou calado, aquela história do que cala consente, né? Mas aí, quando eles afirmaram que quem ia se tornar o primeiro presidente do Brasil era ele, né? Então essa coisa ficou mais clara e aí foi se proclamar a República no Brasil. Então a República acontece mais ou menos dessa forma, né? De forma resumida. E aí é jogado para fora Dom Pedro com toda a sua família. E aí o Brasil passa a ser uma república com um regime de um presidente e uma federação, né? As províncias deixam de existir e essa federação, os estados hoje que são as unidades federativas, eram as províncias antigamente, vão receber as unidades federativas, né? Então nós temos aí Marechal Deodoro da Fonseca. E essa proclamação da República, ela vai de 1889 a aliás, proclamação da República não, a Primeira República, 1930. Alguns vão chamar aqui de Primeira República. Primeira República. Ou República Velha, né? República Velha. Pode ser também República Velha, porque depois de 1930 nós vamos ter a Era Vargas, que nós ainda vamos estudar, que é chamado Estado Novo. Então esse primeiro período aqui, da proclamação da República de 1889, que vai até 1930, eu vou ter a Primeira República, a República Velha, né? E aí ela vai receber algumas denominações dentro desse contexto. Nós temos a República das Oligarquias, ou do café, e temos a República da Espada. Nós
nós temos a República da Espada. A República da Espada, gente, ela era mais direcionada onde tinham os representantes que governavam o Brasil nesse intervalo de tempo, eram por figuras militares do exército, né? Enquanto as oligarquias, oligarquias também é importante se compreender a palavra oligarquia, que é governo de poucos, né? Ou seja, eles governam para poucas pessoas. Poucas pessoas têm muitos direitos, não é? E muitas pessoas têm poucos direitos. É mais ou menos isso a oligarquia, né? Chama os oligarcas. E por que também do café? Porque o café eram os grandes fazendeiros, os grandes proprietários de terra que produziam café. O café era a principal atividade econômica brasileira. 60% daquilo que era produzido em termos de finança no Brasil era representado pelo café, não é? Então, desculpe, gente. Então, os estados mais importantes nessa produção do café, digamos, era São Paulo e Rio, né? E Minas Gerais. Só que Minas Gerais tanto produzia café como produzia muito leite. Inclusive, nós vamos ter aqui mais na frente a questão do coronelismo, né? Que nós vamos ter a questão do voto de cabresto. Essas atividades eram exercidas pelos coronéis, os donos das fazendas, onde eles obrigavam as pessoas através de favores a votar em seus candidatos, né? Que isso não é diferente da atualidade. E aí nós também vamos ter a República do Café com Leite, em que durante esse período, que vai de 1889 a 1930, né, foi governado o Brasil por presidentes tanto de São Paulo como de Minas Gerais, né? Estamos sem espaço, vou apagar aqui. De São Paulo como de Minas Gerais. Nós tivemos aí a República do Café com Leite. Nós vamos ter aí São Paulo como de Minas Gerais, né? São os dois grandes centros de produção do café, em que os presidentes irão sair desses dois grandes centros de produção do café. Por isso que isso também vai ser chamado República do Café com Leite, porque São Paulo era o maior detentor de produção do café, enquanto Minas também produzia café e era o maior produtor de leite, né, do Brasil. E essas duas coisas eram atividades econômicas importantíssimas para o desenvolvimento econômico do país, tá certo assim? Então, dentro do Brasil República, nós vamos ter isso aí, a República Velha, onde ela vai se dividir em República da Espada e República das Oligarquias, né, oligárquicas, ou República do Café. E aí nós vamos ter a questão do coronelismo e a questão da República do Café com Leite. E também nós temos várias revoltas que nem todo mundo ficou satisfeito, não foi mil maravilhas, né? Então, basicamente, a gente pode discutir inicialmente essa questão do Brasil República,